está relatando essa história desse relacionamento, ele interrompe to describe in more detail the nature of his ministry para descrever em mais detalhe a natureza do seu ministério. and why he has so much confidence amidst the hardship. E o motivo pelo qual ele tem tanta confiança, mesmo em meio às provações. This evening we're going to primarily look at chapter 2 verse 14 through chapter 4 verse 6. Nessa noite nós vamos prestar mais atenção ao capítulo 2, versículo 14, até o capítulo 4, versículo 6. This is kind of a subsection of these 3 chapters. Desses 3 capítulos, dessa interrupção, esse parêntese, essa é uma parte, uma subseção, por assim dizer. Look at just chapter 2 verse 14 for a moment. Rapidamente, olha o capítulo 2, versículo 14. Read just verse 14. Mas graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o aroma do seu conhecimento. Note the key parts of that verse. Note as partes principais desse versículo. Through Paul, através de Paulo, God is spreading the knowledge of Christ. Deus está espalhando o conhecimento de Cristo. Now look at how Paul ends this subsection. Agora veja como ele termina esse trecho. Chapter 4 verse 6. Capítulo 4, versículo 6. It has different imagery. Ele usa outras imagens, but look at the similarities. Mas veja as semelhanças. You could read chapter 4 verse 6. 4, 6. Porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz, foi Ele mesmo quem brilhou em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Do you notice again he's talking about the knowledge of Christ? Percebe? De novo ele está falando do conhecimento de Cristo. Through Paul, God is spreading the light. Através de Paulo, Deus está espalhando a luz of the knowledge of Jesus. Do conhecimento de Jesus. So this section begins and ends with God spreading the knowledge of Jesus through the ministry of Paul. Então essa sessão começa e termina falando de como Deus está espalhando o conhecimento de Cristo através do ministério de Paulo. So noticing things like that help you see structure. Ao perceber, notar coisas assim nos ajuda a enxergar a estrutura da passagem. And later on you can take a little more time and look at the first paragraph, chapter 2 verse 14 through verse 17. E depois você pode tomar um tempo para notar que o primeiro parágrafo, capítulo 2, versículos 14 a 17, has some similar words and ideas with the closing paragraph, chapter 4, verses 1 through 6. Tem várias ideias e semelhanças com o último parágrafo, capítulo 4, versículos de 1 a 6. Paul has very carefully structured this section. Paulo estruturou essa seção com muito cuidado. And then chapter 4, verse 7, Paul turns to a new topic, which we'll talk about tomorrow. E aí no capítulo 4, versículo 7, Paulo volta sua atenção para um novo tópico que nós vamos tratar amanhã. Tomorrow evening, because this evening and tomorrow morning we're going to spend some time in this section we're looking at Isso now. nós vamos fazer amanhã à noite, porque hoje à noite e amanhã de manhã nós vamos passar nosso tempo nesse trecho agora do 2:14 a 4:6. Would you be willing to read chapter 2 verse 14 through chapter 4 verse 6? Então vamos ler isso agora. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, até o capítulo 4, versículo 6. Mas, graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o aroma do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom aroma de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão perecendo. Para estes, somos cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, aroma de vida para a vida. E quem está preparado para essas coisas? Porque não somos mercenários da palavra de Deus, como tantos outros, mas falamos em Cristo com sinceridade, da parte de Deus e na sua presença. Será que começamos outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que precisamos, à semelhança de alguns, de cartas de recomendação para vós ou da parte de vós? Vós mesmos sois a nossa carta, escrita em nosso coração,
conhecida e lida por todos, manifestos como carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações de carne. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes de pensar alguma coisa como se viesse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Foi Ele quem também nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa do seu brilho que estava se dissipando, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Por quê? Se o ministério que traz a condenação era glorioso, quanto mais glorioso ainda será o ministério que traz a justiça. Pois, na verdade, o que foi glorioso deixou de sê-lo, em comparação com a glória extremamente maior. Por quê? Se o que estava se dissipando era glorioso, muito mais glorioso será o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, valemo-nos de muita confiança no falar. E não somos como Moisés, que colocava um véu sobre o rosto, para que os israelitas não fixassem os olhos no restante da glória que se dissipava. Mas a mente deles tornou-se insensível. Pois até hoje, quando ouvem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece e não lhes é retirado, pois somente em Cristo ele é removido. Sim, até hoje, sempre que Moisés é lido, há um véu sobre o coração deles. Contudo, quando um deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. Portanto, tendo este ministério pela misericórdia que nos foi concedida, não nos desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas, que são vergonhosas, não procedendo com astúcia, nem distorcendo a palavra de Deus. Mas pela proclamação pública da verdade, recomendamo-nos à consciência de todos os homens diante de Deus. Se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto, entre os quais o Deus deste século cegou a mente dos incrédulos, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por causa de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas brilhará a luz, foi Ele mesmo quem brilhou em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amen. So again, this is a subsection of these 3 chapters. De novo, essa é uma subseção desses 3 capítulos. The larger section goes all the way to chapter 7, verse 4. A seção maior vai até o capítulo 7, versículo 4. And to really understand where he's going, what he's saying here, we need to see where he's going. E para realmente entender o que ele está dizendo aqui, precisamos entender para onde ele está dirigindo. Look at the final part of this detour he's on, chapter 7, verses 2 through 4. Vamos olhar para a última parte desse desvio, desse parêntese, por assim dizer, lá no capítulo 7, versículos 2 a 4. You could read that. Abram espaço para nós em vosso coração. Não lesamos a ninguém arruinamos, de ninguém nos aproveitamos. Não digo isso para vos condenar, pois já afirmei que estais em nosso coração, para juntos morrermos ou vivermos. A minha confiança em vós é grande, e orgulho-me muito de vós. Estou cheio de ânimo,
transbordo de alegria em todas as nossas tribulações. Do you see Paul defending himself in verse 2? Você vê Paulo se defendendo no versículo 2? We have wronged no one, we have corrupted no one, we have taken advantage of no one. Percebe o que ele diz? Não lesamos a ninguém arruinamos, de ninguém nos aproveitamos. Malicious rumors were swirling around the Corinthian church about Paul. Essa calúnia maliciosa estava se espalhando na igreja dos coríntios a respeito de Paulo. They were being fueled by these super apostles, these false apostles that Paul speaks of later on, who are trying to undermine Paul's ministry. Isso estava sendo alimentado por esses super apóstolos, esses homens que ele vai falar mais adiante na carta, que estão tentando minar o ministério de Paulo. For instance, por exemplo, they were charging Paul with dubious financial motivations. Eles estavam acusando Paulo de ter motivações ruins para conseguir o dinheiro desse povo. Of craftily taking advantage of the Christians in Corinth. Dizendo que ele estava conseguindo se aproveitar dos coríntios. Turn to chapter 11, verse 7. Olha para o capítulo 11, versículo 7. Here again, Paul is defending himself. See, Paul was preaching the gospel without charge. And they were suspicious that something underhanded was taking place. Então, no capítulo 11, versículo 7, a gente vê de novo, porque Paulo estava pregando o evangelho sem cobrar nada. E eles então começaram a suspeitar dele que tem alguma coisa aí por trás dos panos. You'd read verse 7 through 9. Versículos 7 a 9 do capítulo 11. Será que pequei, humilhando-me para que fosseis exaltados? Pois vos anunciei de graça o Evangelho de Deus. Para vos servir, despojei outras igrejas, recebendo delas sustento financeiro. E quando estava presente convosco e passei necessidade financeira, não fui um peso para ninguém. Pois quando os irmãos vieram da Macedônia, supriram a minha necessidade. Em tudo evitei ser um peso para vós e continuarei a agir assim. It was common in that day for itinerant preachers to travel around and ask for a fee for speaking these eloquent speeches. Era muito comum naquela época esses pregadores itinerantes viajarem por ali e cobrarem uma taxa para darem um discurso muito eloquente. They had great rhetorical skill and they made great wealth. Eles tinham uma grande habilidade retórica e conseguiam juntar um valor, uma fortuna considerável. And Paul tells them that they've fallen into this trap. E Paulo diz para eles que eles mesmos caíram nessa armadilha. Listen to the sarcasm in chapter 11 verse 19. Ouça o sarcasmo no capítulo 11, versículo 19. If you read verse 19 through 21. 19 a 21. De boa vontade suportais os loucos, visto que são sábios. Pois se alguém vos escraviza, se alguém vos devora, se alguém tira vantagem de vós, se alguém se exalta sobre vós, se alguém vos esbofeteia, vós o suportais. Para minha vergonha, digo que fomos fracos. It wasn't Paul who was taking advantage of them. These super apostles were. Não era Paulo que estava tirando vantagem deles, eram esses tais de super apóstolos. And this finally comes up in chapter 12 again. E finalmente isso surge de novo no capítulo 12. Verse 14. Versículo 14 até 18. Agora já pela terceira vez estou pronto para visitar-vos. Eu não serei um peso para vós, porque não procuro o que é vosso, mas sim a vós mesmos. Pois não são os filhos que devem guardar seus bens para os pais, mas os pais para os filhos. De muita boa vontade gastarei o que tenho, e me deixarei gastar pela vossa vida. Se vos amo mais intensamente, serei eu menos amado por vós? De qualquer forma, não fui um peso para vós, mas como sou hábil, vos apanhei com engano. Será que vos explorei por meio de algum daqueles que vos enviei? Eu instruí a Tito e enviei com ele outro irmão. Será que Tito vos explorou? Não vivemos pelo mesmo Espírito? Não seguimos o mesmo caminho?
We've got the background. Ok? Conseguimos o pano de fundo, então. That's helpful for understanding our passage. If you Isso turn nos back to ajuda- chapter 2, verse 17. Isso nos ajuda a entender a nossa passagem, ao voltarmos então para 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17. Because look at what he says in chapter 2, verse 17. Porque veja o que ele diz no capítulo 2, versículo 17. For we are not like so many peddlers of God's word. Porque não somos mercenários da palavra de Deus, como tantos outros. So that word peddlers had to do with, in those days, these deceitful merchants. Essa ideia de mercenários, naqueles dias, tem a ver com esses mercadores enganosos. They would water down the wine and sell it for even more profit. Eles diluíam o vinho e vendiam para um lucro ainda maior. And so Paul is turning the tables on them. Então, Paulo está virando as mesas nesses homens. Paul wasn't the one peddling God's word. Paulo não é quem está sendo mercenário da palavra de Deus. The super apostles were trying to make a financial profit from preaching a watered down gospel. Eram esses super apóstolos que estavam tentando ganhar algum lucro ao pregar um evangelho diluído. Again, this passage is very well structured. De novo, essa passagem está muito bem estruturada. Because just as he ends this introductory paragraph, Porque referring assim to que them, ele está terminando esse parágrafo introdutório, se referindo a eles, he then begins the concluding paragraph again talking about them. ele vai iniciar o parágrafo que conclui essa parte, também falando desses homens. Look at chapter 4, verse 2. Olha o capítulo 4, versículo 2. Look at that with me. Olha comigo. But we've renounced disgraceful, underhanded ways. We refuse to practice cunning or to tamper with God's word. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que são vergonhosas, Again. não procedendo com astúcia, nem distorcendo a palavra de Deus. Again, underhanded ways like the peddlers, out for financial gain and tampering with the word. De novo, esses mercenários tentando ganhar algum lucro, eles estavam mexendo e distorcendo a palavra de Deus. But before we talk about how they were tampering with God's word, Mas antes de falarmos de como eles estavam distorcendo a palavra, let's look back and think of that phrase, peddlers of the word. vamos voltar e pensar nessa frase, mercenários da palavra. Greedy motivations. A motivação da ganância. Paul, in other places, says it's good and right for those who preach the gospel to receive money for his ministry. Paulo diz claramente em outros lugares que aqueles que vivem de pregar a palavra de Deus, que é correto, é justo, eles receberem dinheiro para o seu sustento. That's not the issue. Essa não é a questão. When Paul and Peter were listing qualifications for church leadership, Quando Paulo e Pedro estavam fazendo lista das qualificações para a liderança da igreja, in 1 Timothy and in Titus and then at the end of 1 Peter, em 1 Timóteo, em Tito e no final de 1 Pedro, each time they list this issue of greed as a real concern for church leaders. cada vez eles listam essa questão de ganância como uma verdadeira preocupação que eles tinham quanto a líderes da igreja. To what degree do you have greedy motivations for money in your ministry? Até que ponto você tem uma motivação gananciosa por dinheiro no seu ministério? It should make us pause that Paul twice and Peter as well was so concerned about this issue. Deveria fazer a gente parar e pensar, ao percebermos que Paulo por 2 vezes e ainda Pedro falaram tanto desse assunto. And it can lead to a watered down gospel to appeal to more people and more money. Porque essa ganância pode levar a um evangelho diluído, a fim de apelar, de chamar mais e mais pessoas, que vai então levar a mais dinheiro. Because their greed here, these super apostles, came hand in hand with a watering down of the gospel. Porque a ganância aqui desses superapóstolos andava de mãos dadas
com a sua ganância. So now let's ask, how were they watering down the gospel? Então vamos perguntar, como que eles estavam diluindo o evangelho? How were they tampering with the word? Como que eles estavam distorcendo a palavra? Again, we need to look at the structure. It's helpful here. De novo, precisamos olhar a estrutura, porque ela nos ajuda. What does Paul focus on between chapter 2, verse 17 and chapter 4, verse 2? Qual é o foco de Paulo entre o capítulo 2, versículo 17, até o capítulo 4, versículo 2? Well, let's look real quick Então here. vamos olhar rapidamente. Chapter 3, verse 1. Capítulo 3, versículo 1. Are we beginning to commend ourselves again? Será que começamos outra vez a recomendar a nós mesmos? You can read through verse 3. Ou será que precisamos, à semelhança de alguns, de cartas de recomendação para vós, ou da parte de vós? Vós mesmos sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos, manifestos como carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações de carne. Notice there at the end of verse 3, he begins to make this contrast between the tablets, that's the Ten Commandments, and the Spirit's work in people's hearts. Perceba que no final do versículo 3, ele começa a mostrar esse contraste entre as tábuas de pedra, ou seja, os 10 mandamentos, e o efeito do Espírito de Deus nos corações das pessoas. And then look down at verse 6, he brings this up again. Então desce para o versículo 6 e vê que ele levanta essa questão de novo. He begins a full-fledged comparison between the new covenant and the old covenant. E ele começa uma comparação completa entre a antiga aliança e a nova aliança. Why does Paul do this? Por que que Paulo está fazendo isso? Why does Paul then go on to spend all this time talking about the Spirit's work in this new covenant ministry? Por que que Paulo então começa a gastar tanto tempo aqui falando da obra do Espírito Santo e esse ministério da nova aliança? In contrast to the old covenant and the Ten Commandments. Em contraste com a antiga aliança e os 10 mandamentos. It must have had something to do with how these super apostles were tampering with the word. Só pode ser porque tem a ver com como esses superapóstolos estavam distorcendo a palavra. Remember in Acts 15 as more and more Gentiles were coming to faith in Jesus Christ? Lembra em Atos 15, conforme mais e mais gentios estavam vindo a Cristo? Many Jews came and said, you know, these Gentiles, they need to start following Jewish traditions, Jewish customs, like circumcision. Alguns dos judeus então estavam falando, olha, esses gentios que estão chegando aí, eles precisam começar a se comportar como judeus. As nossas tradições e inclusive a circuncisão. And the Jerusalem Council said no. E o concílio de Jerusalém disse não. Gentile Christians will not have to follow these Jewish traditions. Cristãos gentios não precisam seguir as tradições judaicas. They're saved by faith in Christ. Eles são salvos pela fé em Cristo. But that ruling was unpopular. Mas essa decisão não foi popular. Turn to Acts 21. Abra lá em Atos 21. Acts chapter 21. When Paul finally returned to Jerusalem. Em Atos 21, quando Paulo finalmente volta para Jerusalém. He's returning after his third missionary journey. Ele está voltando depois da sua terceira viagem missionária. And look at what the leaders in Jerusalem tell Paul. E percebam o que os líderes em Jerusalém falam para Paulo. If you'd read chapter 21, verse 20 and 21. Capítulo 21 de Atos, versículos 20 e 21. Ouvindo isso, eles glorificaram a Deus e disseram-lhe, bem vês, irmão, quantos milhares de judeus têm crido, e todos são zelosos da lei. Eles têm sido informados a teu respeito, de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo que não circuncidem seus filhos, nem andem segundo os costumes da lei. 2:21. Notice that there were Jews who believed in Jesus. Eram judeus que haviam crido em Jesus. Mas they were also zealous for the law. Também eram zelosos pela lei. Like
circumcision and other Jewish customs. conforme a circuncisão e outros costumes And judaicos. start thinking of what Paul had to write in each of those letters, like Galatians and Philippians and Colossians. E agora comece a repassar na sua mente o que Paulo teve que escrever nessas cartas, tipo Gálatas, Filipenses, Colossenses. Each letter confronting the notion that Jewish traditions Cada uma dessas cartas confrontando a noção de que as tradições judaicas were either essential for salvation eram ou essenciais para a salvação, or very critical for Christian maturity. ou pelo menos críticos para a verdadeira maturidade cristã. These were the Judaizers. Esses eram os judaizantes. They preached Jesus, but they emphasized the old covenant. Eles pregam Jesus sim, mas eles enfatizam a antiga aliança. And they hounded Paul from city to city. E eles perseguiam Paulo de cidade em cidade. And some version of their kind, evidently, were in Corinth. E algum tipo desse pessoal tinha chegado em Corinto. They may have not all looked exactly the same, or talked exactly the same way, or preached exactly the same message. Talvez nem todos pregavam a mesma mensagem, ou pareciam iguais, ou falavam da mesma maneira. But they leaned far more heavily on valuing and zealous for the Old Testament law. Mas eles se apoiavam muito na importância do zelo pela lei. Turn over to 2 Corinthians 11 again. Volta de novo para 2 Coríntios capítulo 11. It's very interesting what Paul calls these super apostles. É muito interessante o que Paulo chama esses superapóstolos. Notice in chapter 11, verse 23. Note no capítulo 11, 2 Coríntios, versículo 23. He's comparing himself with these super apostles. Ele está se comparando com esses superapóstolos. And Paul asks, are they servants of Christ? E Paulo pergunta, são servos de Cristo? I am a better one. Well, Paul's being sarcastic. Sou ainda mais. Paulo está sendo But he sarcástico. says this because they did claim to be servants of Christ. Ele está falando isso porque esses homens diziam ser servos de Cristo. And notice verse 15. Olha o versículo 15. They disguise themselves as servants of righteousness. Eles se disfarcem de servos de justiça. Oh my. Opa. They came as servants of Christ and coming with a message of righteousness. Eles vinham então como servos de Cristo, levando uma mensagem de justiça. But look at what Paul says about their gospel. Mas veja o que Paulo diz a respeito do evangelho deles. Look at verse 2 of chapter 11. Olha o versículo 2 do capítulo 11. Chapter 2 verse 11. Porque verse tenho 2. ciúme de vós, e esse ciúme vem de Deus, pois vos prometi em casamento a um único marido, que é 11 verse 2? Through verse 4, yeah. Que é Cristo, para vos apresentar a Ele como virgem pura. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Porque se chega alguém e vos prega outro Jesus que não pregamos, ou se recebeis outro Espírito que não aquele que recebestes, ou outro Evangelho que não acolhestes, vós de boa vontade o suportais. So they preached Jesus, Então eles pregam Jesus, they promoted righteousness, promovem a justiça, but it was a false gospel. mas era um evangelho falso. How was that? Como assim? Let's go back to chapter 3, verse 3. Então volto para o capítulo 3, versículo 3. Look again at how Paul contrasts Note his de ministry novo with theirs. como Paulo contrasta o seu ministério com a deles. What brings life and transformation? O que traz vida e transformação? Not the 10 commandments. Não os 10 mandamentos, It's the Spirit of the living God. mas o Espírito do Deus vivo. What do the 10 commandments do? O que os 10 mandamentos fazem? Verse 6, they kill. Versículo 6, eles matam, But the Spirit brings life. mas o Espírito dá vida. How does the law kill? Como que a lei mata? Well, verse 7, it's a ministry of death. Versículo 7 diz, é um ministério de morte. Because the end, or verse 9, it's a ministry of condemnation. E no versículo 9, é um ministério de condenação. The Old Testament commandments
condemned because we could not obey them. Os mandamentos do Antigo Testamento condenam porque nós não conseguimos obedecê-los. It says you shall not covet, and yet we covet. Ele diz, não cobiçarás, mas mesmo assim nós cobiçamos. Now they weren't bad in themselves. Eles em si mesmos não eram más. And we know there were people in the Old Testament who were saved by trusting in the promises of E God. sabemos que haviam pessoas no Antigo Testamento que foram salvos por confiarem nas promessas de Deus. But this is what the super apostles thought. Mas veja o que os superapóstolos pensavam. True Christian maturity came through the law of Moses. Verdadeira maturidade cristã vem por meio da lei de Moisés. Yes, Jesus was helpful. Sim, Jesus ajuda. But the true focus needs not be on the Ten Commandments and the rich Jewish tradition. Mas o verdadeiro foco precisa estar nos 10 mandamentos e a tradição rica judaica. And in the super apostles' minds, Paul's gospel was deficient. E na mente dos superapóstolos era o evangelho de Paulo que era deficiente, Undermining the requirements in the Torah. Minando os requisitos da Torá, Focusing too narrowly on Jesus. focando muito estritamente só em Jesus. It would result in weak, immature, godless Christians. Isso vai resultar em crentes fracos, imaturos, impiedosos. Let me pause Deixa eu fazer uma pausa aqui. before we look further and make sure we understand how relevant this is for us. Antes de continuarmos olhando aqui, vamos ver se nós realmente entendemos o quão relevante isso é para nós. Have you ever wondered why so much of the New Testament is directed toward these kind of Judaizer teachers? Você já se perguntou por que tanto do Novo Testamento se volta quanto a essa questão dos judaizantes? Why did God think we needed so much instruction about them? Por que Deus pensou que nós precisaríamos de tanta instrução quanto aos judaizantes? Because it's a threat for every age in the church. É porque é uma ameaça para cada era da igreja. This is a threat for the church, not people out there. Essa é uma ameaça para a igreja, não para o pessoal lá fora. It's a threat for us. É uma ameaça para nós. So listen carefully. Então vamos ouvir com cuidado. Whenever we promote rules Qualquer momento em que nós promovemos regras without complete dependence on the Spirit-empowered gospel of Christ, sem total dependência no evangelho de Deus, com o poder do Espírito de Deus, we are modern-day Judaizers. nós somos judaizantes dos tempos Let me modernos. say that again. Deixa eu repetir. Whenever we promote rules Quando nós promovemos regras without complete dependence on the Spirit-empowered gospel of Jesus, sem total dependência no Espírito e Evangelho de Jesus, we are modern-day Judaizers. somos judaizantes contemporâneos. Don't get me wrong. Paul emphasized godly living and how we're to live frequently in his letters. Não me entenda mal. Paulo enfatizava um viver piedoso, santo, frequentemente em suas cartas. Rules aren't bad, but he always richly surrounded them with the gospel of Jesus. Regras não são ruins em si mesmos, mas toda vez que ele traz uma regra, ele cerca essa regra com muita ênfase no Evangelho. It's easy to fall prey to this temptation in our day. Porque é muito fácil cairmos para essa tentação nos nossos dias. And I see it far too often in E eu my ministry. vejo isso frequentemente demais. Obeying rules is how I make God happy with me. Obedecer regras vai ser como Deus, vou fazer com que Deus se agrade mais de mim. But how does it seep into our pastoral role? Mas como que isso adentra devagarzinho no nosso papel como pastor? Here are some examples. Deixa eu dar alguns exemplos. When we preach the Old Testament, Quando nós pregamos o Antigo Testamento, too often we end up giving our congregation rules muito frequentemente acabamos por passar simplesmente regras para a igreja and moralisms e moralismos, without pointing them to the abundant grace found in Jesus. sem apontar as pessoas para a graça abundante que nós temos em Cristo. A pastor recently applied to work with LRI. Recentemente, um pastor mandou seu currículo para trabalhar conosco na He LRI. was an older man and had been pastor for decades. Era um homem mais idoso, já havia tido décadas de ministério pastoral.
And I met him for lunch, and he was very confident he was a perfect fit for our ministry. Então nós saímos para almoçar juntos e ele estava muito confiante de que ele era um encaixe perfeito para o nosso ministério. And so as I usually do, I started listening to some of his sermons on the internet. Então, como geralmente faço, eu passei a ouvir alguns dos seus sermões que estavam disponíveis na internet. And my friends, I still remember where I was in the car as I was listening to his sermon. Amigos, até hoje Every passage can point to grace. é porque é assim que nós vemos como cada passagem das Escrituras pode apontar para a graça. And he said a light went on in his mind. E ele diz que acendeu uma luz na sua mente. That's why it's so hard for me to do application so often É on my por isso que é sermons. tão difícil eu fazer a aplicação nos meus sermões. Because I don't often get to Jesus. Porque eu muitas vezes não chego até Jesus. And so he committed once again Então, mais uma vez, ele se comprometeu to preach Jesus a pregar Jesus and the grace in him. e a graça que encontramos nele. Before tomorrow morning, perhaps tonight or tomorrow morning, I encourage you to read chapter 4, 1 through 6. Antes de amanhã, de voltarmos aqui, talvez hoje à noite ou amanhã cedo, quero te encorajar a ler o capítulo 4, versículos 1 a 6. We're going to look at it and think about what are the implications of this for how Paul did ministry. Porque nós vamos olhar para esse trecho e pensar quais as implicações disso na forma que Paulo desenvolvia o seu ministério. I'm going to ask David to pray, and then I have a question for you to discuss with those around you. Então eu vou pedir para o Davi orar e daí eu vou dar uma pergunta para vocês discutirem em suas mesas. Pai, muito obrigado, porque nós vemos aqui o que é a base do nosso ministério, das nossas vidas, e que nossa aceitação diante do Senhor é puramente pela Tua graça. Pai, que o Evangelho de Cristo, a dependência do Espírito Santo, seja o que caracteriza nossas vidas e nossos ministérios. Senhor, abre os nossos olhos para aqueles pontos cegos, e aquelas vezes em que nós estamos vivendo pela lei e não pela graça. Com nossas famílias, esposa, filhos, com aqueles membros de nossas igrejas. Nos ajude a apontar sempre para o Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amen. So here's a question for you to discuss with those around you. Ok, tem uma pergunta então para vocês discutirem com as pessoas perto de você. How might we be tempted in our lives and ministries to drift into being modern day Judaizers? Como que nós acabamos sendo tentados de começar a nos desviar em nossas vidas e ministérios, começando a nos desviar para nos tornar como esses judaizantes? Put another way, how are we tempted to promote rules without complete dependence Em on the outras Spirit-empowered palavras, gospel of quais Jesus? são as tentações de promovermos regras sem enfatizar o poder do Espírito e do Evangelho de Cristo? How might we be tempted in our lives and in our ministries Como que nós somos tentados em nossas vidas e ministérios to drift into being modern day de aos Judaizers? poucos começar a cair e desviar para sermos judaizantes contemporâneos? Vamos conversar nas suas mesas.